Mashiach esteja com todos os meus queridos. Neste momento nós repreendemos toda manifestação contrária que não provém de Yah e Yahshua. Nós amarramos, nós cortamos os laços em nome de Yahshua Mashiach. Tudo aquilo que impede da presença do Criador se manifestar neste dia. Assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Sim, Pai. Que os nossos adversários inimigos tenham olhos e não nos vejam, tenha boca e não nos fala, tenha pés e não nos alcance, tenha mãos e não nos toca. Assim seja, queridos, que nesse novo dia, nessa nova semana, você possa ser contemplado com as bênçãos do Altíssimo Soberano sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, né? Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós repreendemos, nós cortamos todos os laços em desfavor, em desarmonia, sua casa, sua vida, sua saúde. Nós quebramos toda a armadilha das trevas, das setas malignas. Nós desfazemos pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Toda arma forjada, manipulada contra nós, não prosperará. Toda língua que levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos filhos, somos servos do Altíssimo Soberano. Se você crê, assim sucederá. Por quê? Porque a seus anjos ele deu ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Cai 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Assim como o profeta Elias desafiou aqueles 450 profetas de Baal. Pelo poder e autoridade do nome poderoso de Yahshua Mashiach, nós repreendemos todos os altares de Baal que é levantado. É rezado, é derramado em sacrifício, em desfavor, em desarmonia, esta vida, esta casa e essa família. Por um caminho veio, por 7 volta. Agora, é uma ordem que nós damos no mundo espiritual. De onde veio, não sabemos, mas de onde veio, volta agora. Cancelado, cortado, anulado, neutralizado, destruído no nome de Yahshua Mashiach. A fé é você crer naquilo que você não vê. Você não pode tocar, mas tem certeza que já aconteceu. Quando você crê, assim acontecerá. Quando você crê, assim sucederá. Você crê? Então, debaixo dessas palavras proféticas que eu lancei sobre a sua vida de proteção, de livramentos, vamos começar mais um dia, mais um vídeo em nome de Yahshua Mashiach. Esse canal tem o objetivo principal de revelar os nomes do Pai e do Filho que foi escondido por anos e anos. Mas na própria palavra ele diz em Isaías 52, verso 6, que o meu povo conheceria o nome dele. Ou seja, se hoje essa revelação está chegando até você, está chegando a mim, é porque nós sim chegaríamos a essa revelação nesses últimos dias, nessa última hora. Assim seja, querido. Então, Pai, ministra nos nossos corações, através de Yahshua Mashiach, nessa palavra, nos dando entendimento espiritual, libertação, transformação de vida, quebrando, frustrando todos os planos do adversário contra as nossas vidas, em nossa casa e nossa família. Assim seja. Nós iremos meditar, querido, no Salmo 52, ressaltando a justiça do Criador, a sua bondade, né? Que quem é bom é só Yahweh, que criou os céus e terra, né? Então, eu quero ressaltar para você quais as consequências que gera em você, no homem que não confia e nem faz do Criador a sua fortaleza, né? Que confia na abundância dos seus próprios bens, né? E que fortalece a cada dia mais na sua perversidade, ou seja, na maldade, praticando atos maldosos, atos ilícitos, e acha que um dia ele não será contemplado por isso, que um dia ele não receberá a colheita por isso. E quero mostrar para você aquele que é justo, aquele que coloca o Criador como a sua fortaleza, a casa de proteção, a casa de defesa através de Yahshua Mashiach, quais as consequências, né? E o que pode trazer de bom ou de ruim a essas pessoas que têm confiança e aqueles que não têm confiança. Ou seja, aqueles que colocam o Criador como a sua fortaleza, a casa de defesa, e daqueles que colocam como... que confia na sua abundância dos seus recursos, dos seus próprios recursos e na sua perversidade. Bora lá?
A justiça e a bondade do nosso Criador. Quem é bom nós já sabemos. Até Yahshua Mashiach deixou isso para mim e para você. O único bom é o próprio Criador. Por mais que ele use as pessoas aqui na Terra, que tem um coração acessível a ele, né, que tem temor a ele, essas pessoas são usadas para entrar nas nossas vidas para fazer a diferença. Nós não fazemos nada se não formos inspirados, se não formos da permissão do próprio Criador para alcançar uma vida, uma casa, uma família. A tudo que nós praticamos nessa vida, principalmente nós que temos temor a Yahshua, sim, nós somos inspirados para ser usados para fazer o bem, para praticar o bem na vida daquelas pessoas que entram no nosso caminho ou que o Criador permite que nós entramos no caminho dessas mesmas pessoas. Assim seja? Bora lá. Continuando. Por que você... começando a meditação do Salmo 52. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Yahweh dura para sempre. Ou seja, o homem que é maldoso, ele é perverso, ele fica feliz quando ele vê alguém sofrendo. Ele fica contente quando as coisas começam a desalinhar, sair do lugar. Quando aqueles que crê verdadeiramente têm como sua fortaleza, como sua proteção, o próprio Criador através do seu Filho Salvador. Esse mesmo homem, isso quer dizer que só o homem em si, mas pode ser várias pessoas, homens e mulheres, entende, queridos? Então, quando a pessoa é perversa, quando ela é maldosa, ela fica feliz quando uma pessoa adoece, quando as coisas acontecem, que sai do trilho, né? Quando algo sai do normal das nossas vidas, da rotina normal, nós temos que orar e repreender, porque é algo espiritual que está atuando, é algo que está sendo manifestando nas nossas vidas espiritualmente, porque antes de algo que desalinhar nas nossas vidas, nós recebemos inspiração, nós recebemos revelação através da palavra, sonhos, né, que algo está desalinhando, e é necessário que nós venhamos sim alinhar novamente. Só conseguiremos quando nós colocamos através de Yahshua Mashiach, nossa casa de fortaleza, nossa casa de defesa, né? A nossa própria fortaleza, né? Ao contrário do homem mau, do homem perverso, ou seja, daquelas pessoas maldosas, perversas, que se reúnem para praticar maldade, se reúnem para planejar contra o justo, né? Mas olha o que acontece com estes mesmo que são que gostam de perversidade, que gostam de maldade. Olha o fim destes. Continuando. Com a língua você trama planos de destruição e ela é como uma navalha afiada que só produz engano. Ou seja, o perverso, ele sempre está com a língua planejando a destruição daquela pessoa. Principalmente daquela que tem temor ao próprio Criador, aquela que crê no próprio Criador. O perverso, quando ele não gosta de você, quando ele é induzido por espíritos malignos, e ele, de repente, você nunca viu essa pessoa, mas ela foi aliada a outras pessoas que têm contato ou não com você, e ali eles começam a praticar a perversidade, começam a projetar maldades, começam a projetar com a própria língua destruição. E aqui na palavra diz que que a língua é como navalha afiada, né? Imagina uma faca bem afiada, né? Vai cortar assim como uma lâmina, né? Nossa! Né? Então a navalha como assim, corta um milésimo de segundos, né? Então, para você ver a língua, o poder da língua, tem poder da vida, na própria palavra diz, o poder da vida e poder da morte, né? Então o perverso, ele trama com a própria língua destruição, é como uma navalha, ou seja, ele está sempre posicionado, projetando contra aqueles que são justos, e projetando o quê? Produzindo enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere a mentira a falar a verdade. Ou seja, o perverso, aquele que ele confia nos próprios recursos, nas próprias abundância dos seus próprios bens, ele ama fazer o mal, ele ama praticar o mal muito mais do que o bem. Ele prefere mentir do que falar a verdade. Mesmo que ele conheça a verdade, ele não tem a capacidade de ser íntegro, ter ética, né? De conservar valores, princípios, porque quando nós somos da verdade, nós somos do próprio Criador. Quando nós somos da mentira, nós somos
aqueles que servem a mentira estão servindo o próprio diabo, porque o diabo é mentiroso, né? Então, o perverso, ele está sendo induzido pelo próprio diabo. Então, ele prefere mentir do que falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ou seja, ou língua fraudulenta, ou seja, todas as pessoas que não têm temor ao Criador, todas essas pessoas que não têm temor ao Criador, que não são justos, que Iau é o pai da verdade. Iau, nosso Criador, é o pai da verdade. O diabo é o pai da mentira. Então, o pai da mentira estão todas aquelas pessoas que são filhos do pai da mentira, do próprio diabo. São aqueles que gostam de mentir, são aqueles que não gostam de falar a verdade, são aqueles que vivem uma vida de mentira e não de verdade. Por isso que faz necessário que eu e você venha repreender e neutralizar toda língua maldita, todo praguejo contra as nossas vidas, porque o diabo, ele induz essas pessoas, ele é o pai da mentira, a praguejar, a fazer rezas contrárias, né? E quando você recebe uma oração contrária, uma reza contrária, um praguejo, né? Uma praga contra a sua vida, e você não repreende, isso pode trazer malefícios na saúde, as coisas ficam desalinhadas na sua vida, né? Faz mal, você fica nervoso quando tem alguém falando mal de você, e quando você sabe que está falando mal de você, o próprio Criador te já mostra em sonhos, né? Fogos, né? Fogueiras, né? Isso significa que tem pessoas falando muito mal de você. Então, faz necessário você repreender a praga, a palavra maldita, a língua devoradora, a língua mentirosa, né? Continuando. Também Iau o destruirá para sempre. Assim como Iau destruiu o pai da mentira, que é o próprio Satanás, aqueles que gostam de servir a mentira com a língua fraudulenta, usando a língua para trazer benefícios a curto prazo, né? Mesmo que esses benefícios não sejam eternos, porque tudo que o Criador nos dá é eterno, mesmo que tenha um processo, né? Que geralmente a gente tem que passar por um processo para a gente aprender, para a gente dar valor às coisas, às pequenas coisas, para a gente melhorar como ser humano, como pessoa, né? Mas tem processo, ele vem nos ensinar através dos seus processos. Ao contrário do fraudulento, ao contrário do mentiroso, do pai da mentira, ele vai dar com facilidade a porta larga para te levar à destruição, à perdição, como ele já perdeu, né, a salvação. Finalizando. Também olha o que vai acontecer com o mentiroso. Olha o que vai acontecer com aquele que coloca o diabo como sua fortaleza. Olha o que vai acontecer com aqueles que confia na própria abundância dos seus próprios bens, faz como a fortaleza da sua perversidade, da sua maldade. Ele confia na fortaleza da sua abundância, dos seus próprios bens, e confia na fortaleza das suas próprias perversidades, da sua própria maldade. Olha o que acontece com essas pessoas. E o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Iau a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Ou seja, o homem maldoso, o filho do diabo, o filho da mentira, ele confia na abundância dos seus próprios bens, na abundância das suas influências, dos seus recursos. Ele se fortalecia em quê? Nas suas maldades. Quanto mais ele praticava a maldade, mais ele conseguia alcançar territórios, alcançar pessoas, destruir pessoas na própria maldade das suas perversidades. Porque o mal, queridos, o filho da mentira, ele vai usar de artimanhas, de bens materiais, de influências, para conseguir continuar oprimindo, para continuar oprimindo aqueles que são justos, né? Para conseguir alcançar vidas, destruindo com a sua própria maldade, com a sua própria perversidade. Mas eis o que acontecerá com eles, né? O próprio Criador vai destruir para sempre, assim como o diabo, né? O diabo não foi destruído para sempre, e aqueles que não se voltaram ao Criador verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente ao Criador, isso que os espera. Espera o quê? Destruição eterna, né?
Então, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Iau. Confio na clemência de Iau para todo sempre. Nós que cremos, nós que temos temor ao próprio Criador, nós colocamos Ele como nossa casa de defesa, nossa casa de proteção, nossa casa de fortaleza através de Yahshua Mashiach. E com isso, o que vai acontecer conosco? Nós, pela sua benevolência para com as nossas vidas, porque nós temos temor a Ele, sabe o que acontece conosco? Nós somos protegidos, nós somos guardados, nós recebemos dele a sua justiça, porque nós colocamos, mesmo que eu e você venha viver uma injustiça nessa terra, ainda assim nós vamos orar e pedir que o Criador manifeste a sua justiça sobre as nossas vidas, né? Então, por isso que você não deve ficar triste, por isso você não deve ficar triste e principalmente ficar chateado quando você vive uma injustiça. Mesmo que o ímpio, ele usa das suas próprias... Mesmo que o ímpio usa das suas próprias fortalezas, que são seus próprios bens, e cada vez mais estão se fortalecendo na sua perversidade, isso não é para sempre. O mal, ele vence por dias, por horas, por anos, mas o bem é eternamente. Quando você tem isso dentro de você, você fica tranquilo. Consegue entender? Então, quanto a mim e você, que somos como a oliveira verde, ou seja, estamos aí enraizados na presença do Mashiach, né? Que através do Mashiach é o caminho para nós nos adentrarmos a Iau. Então, quanto a nós que confiamos, temos temor, querido, nós, pela benevolência do próprio Pai nas nossas vidas, nós seremos guardados eternamente. A nossa fortaleza será Iau eternamente. Mesmo aquilo que, se você acha assim aos olhos humanos, isso é o mal. Não, querida, até naquilo ali que as pessoas podem achar que é o mal nosso, ali se transforma em bênção. No entanto, sempre nós louvaremos o Eterno, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Então, o nome do Eterno é bom. Eterno é bom. Nosso Criador é bom. É o único que existe. Quem é o único bom? Yahshua deixou para mim e para você. Yahweh, nosso Criador, ele é o único bom. Se você tem consciência disso e coloca ele como sua fortaleza, sua casa de defesa, através de Yahshua Mashiach, por si só, querido, por si só nós seremos alcançados, né? Passa dia, passa hora, não, na hora, no momento do próprio Criador manifestar. Então, para hoje, nós vamos finalizar com o Salmo 120, sabe por quê? Repreendendo as más línguas. O Salmo 120, ele fala quando tem alguém falando mal de você, ele é um salmo profético repreendendo as más línguas, né? A língua devoradora, a língua destruidora, a língua que é como navalha. Então, quando você souber que tem alguém falando mal de você, ou praguejando contra a sua vida, desejando mal para você, que você não seja bem sucedido, recite o Salmo 120, medite no Salmo 120, louve, adore Iau através do Salmo 120, que você verá a diferença, repreendendo toda a maldade, né, que for lançada contra a sua vida através da unção poderosa do Salmo 120. Bora lá para nós finalizarmos o vídeo? Contra as más línguas, repreendemos em nome de Yahshua Mashiach, Pai, todo praguejo contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós cancelamos, nós neutralizamos toda praga, toda palavra maldita que foi lançada na vida dessa pessoa, deste homem, desta mulher, desta criança, tudo aquilo que foi lançado diretamente e aquilo que foi lançado ocultamente, que essa pessoa tenha consciência e não tenha consciência. Nós neutralizamos agora, no nome de Yahshua Mashiach, damos uma ordem cancelada, neutralizado. Assim seja, bora lá recitar o Salmo 120 para que essa unção poderosa alcance a sua vida e você fique e que seja neutralizado toda praga, todo praguejo, toda perversidade maligna, né, que foi usado com a língua contra a sua vida, contra a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, tá? E da sua família. Seja neutralizado agora. Na minha angústia clama Iau, e ele me ouve. Iau, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que lhe será dado, o que lhe será acrescentado, ou língua enganadora, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar.
Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, quando você tem a unção poderosa do próprio Criador, o seu Ruach Kadosh, você não precisa, você é da paz, mas o diabo, o pai da mentira, ele usa aquelas pessoas que são filhos da mentira para levantar contra você, para guerrear sem motivo algum. Né? E aí vai usando a língua, a navalha afiada, né? A língua enganadora, né? Mentirosa, que é do próprio diabo, né? Para lançar contra a sua vida, contra a sua casa. Então, por isso, nós temos sim que repreender toda praga, toda palavra maldita. Assim seja. Querido, que nesse novo dia você possa ser agraciado pelo Criador. E eu pela autoridade e poder do nome de Yahshua Mashiach, neutralizo toda praga, todo praguejo contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu relacionamento, contra os seus filhos, no nome de Yahshua Mashiach. Neutralizada agora, recue agora a palavra maldita, recue agora a língua afiada, recue agora a navalha afiada, maldita, no nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho vem, por 7 voltas. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço da navalha contra as nossas vidas e nós nos vimos livres. Que abençoe, queridos, que seu dia seja abençoado, que sua semana seja abençoada. Assim seja.